Como vai estar essa terra? Como estarão as gerações futuras diante do que nossos olhos, nossos ouvidos estão vendo e ouvindo? Cantores que você admira pela música, pelas canções, já dizendo que não representam a sua fé, porque não querem assumir uma posição de coerência bíblica, não querem estar abalizados na palavra de Deus. Mas eu quero dizer que eu e você vamos nos posicionar como Josué. Não importa se alguém opta por ser relativista, se alguém opta por querer o politicamente correto, mas você segura a sua fé e vai dizer como Josué: eu já fiz a minha escolha. Diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que culto maravilhoso, que ambiente glorioso, né, amados? Ver as famílias reunidas, nós estamos alegres por esta oportunidade tão rica. Vamos orar, apresentar o nosso querido irmão Moab e todas as famílias, que nós possamos, a cada dia, irmãos, família é projeto de Deus. E nada e nem ninguém vai impedir este projeto tão lindo da parte do nosso Deus. Oremos, queridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite de alegria, onde a Tua igreja, meu Senhor, se reúne para Te adorar, Senhor, para estarmos aqui nesta noite, meu Deus. Queremos apresentar todas as famílias, Senhor, aqui representadas por cada um dos Teus servos, meu Pai, que aqui estão, aqueles que aqui não puderam chegar. Deus, neste momento, nós queremos Te apresentar aquelas famílias cujos ventos estão sendo soprados, mas, Senhor, chega dando vitória nos lares, Senhor, repreendendo toda seta do inimigo, meu Deus. Abençoa este trabalho em continuidade, meu Senhor. Abençoa o nosso irmão Moab, que irá, Senhor, ministrar a Tua palavra. Senhor, que nesta noite nós possamos aprender, Senhor, sairmos daqui alegres e regozijados em Tua presença. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar reunido com vocês nesta noite. Para mim é um presente de Deus, é um presente de Deus estar aqui, é um presente de Deus estar com essa equipe abençoada, não é? Que Deus colocou do nosso lado. Para a glória de Deus, os pastores todos estão unidos com o mesmo propósito, não tivemos nenhum obstáculo. No setor nós temos DEFAM, Departamento da Família. Eu gostaria que os irmãos que trabalham no DEFAM, no setor 7, sinalizassem com a sua mão. Tem aqui... Pronto, tem um irmão aqui. Tem outros casais lá em Novo Horizonte também que está apoiando as famílias diretamente. E isso nos traz muita alegria. Então eu estou muito feliz, porque eu estou sentindo a tranquilidade de estar no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Essa semana, nós sabemos que Deus, Ele pode agir a qualquer dia, pode agir a qualquer momento, Ele não precisa de uma data para operar, mas eu estou tranquilo que nessa semana nós teremos famílias vendo o trabalhar de Deus, famílias vendo o agir de Deus, porque Deus é soberano. Deus reúne o seu povo e Deus é glorificado no meio do seu povo. Eu estou hoje com a responsabilidade de falar com os irmãos sobre orçamento doméstico, mas de uma forma diferente. Orçamento doméstico à luz da Bíblia. Por que à luz da Bíblia?
porque é importante que os irmãos saibam e lembrem de que a palavra do Senhor, ela é a sabedoria de Deus. Se você ler a palavra do Senhor, se você ouvir a palavra do Senhor, você receberá da parte de Deus sabedoria para as mais diversas áreas da sua vida. Então, nós temos um slide, uma apresentação, e nós vamos compartilhar com vocês alguns pontos. Em primeiro lugar, já para trazer uma visão geral, quando falamos de orçamento familiar, é importante que nós tenhamos em mente que é algo benéfico e que tem resultado. Às vezes a gente olha assim, orçamento familiar, mas eu já sei, eu já tenho experiência, já está acontecendo, mas pode ter certeza, irmãos, por experiência própria, quando você escreve, quando você organiza, Deus abençoa. É algo, Deus trabalha na organização. Então, benefícios do orçamento familiar, nós elencamos 8 aqui. Essa imagem nós pegamos de uma outra apresentação que não é nossa. Em primeiro lugar, conhecer a sua realidade financeira. O orçamento familiar vai ajudar você a conhecer a sua realidade. Muitas pessoas acham que conhece a sua realidade financeira, apenas olhando para o que ganha. Mas quando você faz o orçamento familiar, é quando de verdade você passa a conhecer a sua realidade. Segundo lugar, com o orçamento familiar, você vai poder escolher seus objetos e seus projetos. Quando nós estamos desorganizados, tudo se atropelando, você não consegue fazer escolhas. Por quê? Porque já está tudo atropelado, já está tudo desorganizado. Quando você se organiza, quando você faz o seu orçamento familiar, isso possibilita para que você possa fazer escolhas dos seus projetos e dos seus objetos ou objetivos. Outra coisa, definir prioridades. Você já definiu as suas prioridades? Você, quando recebe o seu valor mensal, você sai comprando, sai gastando, ou você já tem uma definição daquilo que é prioridade, aquilo que tem que vir primeiro? Então, o orçamento familiar vai possibilitar isso aí. E a outra coisa é você fazer um planejamento financeiro. Com o orçamento familiar, vai possibilitar você ter uma visão a longo prazo daquilo que você vai fazer. Aí a gente olha assim, mas e quem ganha muito, quem ganha pouco? É verdade, irmãos. Quando uma pessoa ganha muito, aparentemente, nunca vai precisar nunca vai ter falta de nada. Mas é aí que você se engana. O orçamento é uma organização. Você precisa estar organizado, mesmo que você ganhe pouco, mesmo que você ganhe muito, mesmo que você gaste pouco, mesmo que você gaste muito. Você precisa ter uma vida financeira organizada. Ok? Próximo slide. Identificar e entender os seus hábitos de consumo. Muitas vezes a gente começa a gastar as coisas, compra uma coisa aqui, compra uma coisa ali, o tempo passa, quando você menos espera, zerou. Aí a pergunta que fica é: em que elemento você está investindo mais ou gastando mais? Geralmente, quando você não se organiza, termina o mês e você não sabe o que você está consumindo de uma forma mais volumosa. Quando você se organiza, você passa a entender o seu hábito, você passa a entender o que você está consumindo mais durante o mês. Você passa a ter uma vida organizada, um patrimônio organizado. Pode ser pouco, pode ser muito, mas ele fica organizado. A outra questão é administrar os imprevistos. Os imprevistos acontecem independentemente se você está organizado ou não. Imprevistos acontecem mesmo você ganhe pouco ou ganhe muito. Imprevistos acontecem. Mas uma pessoa organizada, ela estará mais preparada
para enfrentar os imprevistos. E a gente vai ver biblicamente isso. O outro ponto é, você vai consumir de forma consciente. O que é consumir de forma consciente? Antes de você comprar algo, antes de você pagar por algum elemento, você vai saber que aquilo ali faz parte do seu mês. Aquilo ali está planejado para acontecer. E deixa de ser uma coisa, bota a mão no bolso e compra. Ok? Então, a gente vai perceber que estes resultados vão acontecer na vida de quem se organiza. Então, vamos lá, próximo. Primeira informação que eu queria compartilhar com vocês. Orçamento familiar, orçamento, organização, não começa na planilha, não começa na tecnologia, não é? Porque quando fala em orçamento familiar, as pessoas imaginam logo um grande computador, uma planilha bem complexa, cheia de fórmulas, e isso não é verdade. O orçamento familiar começa quando você entende que precisa se organizar. O orçamento familiar começa quando você passa a ter disciplina financeira na sua casa. Por que eu digo isso? Meu pai, por exemplo, não organizava nada em computador na época dele. O que é que ele fazia? Pegava um caderno, e no caderno, a caderneta, e ele organizava. Então não é a tecnologia, é o seu entendimento de que você precisa se organizar. Quando termina o mês e você diz, eu não sei como eu gastei esse dinheiro, é sinal de que você está desorganizado. O dinheiro aqui está desaparecendo. Não está desaparecendo. Ele está saindo por uma mão e sendo entregue pela... alguém está botando a mão no bolso. Então não existe isso de dinheiro desaparecer. Na verdade, é porque nós somos desorganizados. Uma pessoa organizada, ela sabe aonde estão as maiores despesas e ele já começa a reagir para resolver aquela questão. Ok? Então vamos lá. Então um dicionário, se você for ao dicionário, o que é um orçamento? É o valor calculado da despesa, o valor gasto, e da receita, que é o valor arrecadado. Então geralmente no mês, quem tem alguma renda, você precisa saber quanto é que está entrando, quanto é que está saindo. Qual é a minha fonte de renda? Qual é o meu destino das minhas despesas? Essa organização, essa escrita, essa organização é que dá o nome de orçamento. O orçamento possibilita você ter um detalhamento da receita e da aplicação de recursos. Isso faz com que você construa uma casa, por exemplo, e saiba quanto eu gastei numa casa. Tem pessoas que fazem alguns projetos, realizam, e dizem o seguinte, rapaz, eu não sei quanto é não, eu vou no olho. Pode ir no olho, mas quando você investe de forma organizada, você evita passar pela decepção de parar uma obra no meio do caminho. E sabe o que é interessante, irmãos? Jesus, certo dia, ele usou esse exemplo. Ele disse que uma pessoa, ao decidir-se para Cristo, ela precisa analisar. Assim como um construtor, antes de construir, precisa fazer as contas. Por quê? Porque se um construtor, antes de construir, não faz as contas, o que é que vai acontecer? No meio da obra, a obra para. E Jesus disse, vão começar a zombar. Vão chegar e dizer, olha, cadê? Vai terminar quando? Não termina mais não essa obra? Aí você vai dizer, é porque está faltando dinheiro. Está faltando dinheiro por quê? Porque alguma coisa não estava previsto nos cálculos. Ok? Então vamos lá. Próximo slide. Primeira coisa, irmãos. Ficou a fonte pequena, mas é falha minha, falta de experiência. Primeiro, é um assunto urgente. Essa parte em branco aí é uma notícia agora da pandemia. O que é que isso tem a ver com a Semana da Família? Muitas famílias se separaram, ou melhor, muitos divórcios foram dados entrada por conta de problemas financeiros.
A pessoa chegava e dizia: estou desempregado. Pronto, destruiu o casamento. Vou ganhar menos. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa? Divórcio. Isso é um dado atual. Muitos casamentos foram desfeitos por conta de questões financeiras. É uma realidade. É uma estatística atual da pandemia. A pandemia, vocês lembram que as pessoas disseram que ouviram alguém dizer: olha, na pandemia aumentou-se o número de divórcios, não é? Uma das razões desses divórcios foi as questões financeiras. Como é que você vai dizer para sua esposa que está ganhando menos, ou que está desempregado? O lar não tinha estrutura para essa realidade. Próximo. Para que a gente possa trabalhar a questão de orçamento familiar à luz da Bíblia, é preciso que a gente dê ênfase a 3 pilares. Primeiro pilar: a família é uma instituição divina. Esse é o primeiro ponto. Antes de falar em orçamento familiar, eu preciso reforçar que a família é uma instituição divina. E a família é maior do que o marido. A família é maior do que a esposa. A família é uma união, é uma estrutura, é uma organização criada por Deus. E dentro da família nós temos diversos fatores. Dentro da família nós temos diversos elementos que, se eles não forem administrados de forma correta, na direção de Deus, a família se desfaz. É por isso que agora eu vou apresentar o segundo fator. Próximo. Deus é a bênção da família. A família é uma instituição divina e a bênção da família é o próprio Deus. A bênção da família não é o que Deus dá. A bênção da família é Deus presente. Porque existem pessoas que estão de olho naquilo que Deus dá, quer receber algo, mas uma família é abençoada quando Deus é o cabeça da casa. É Deus. Então, em primeiro lugar, eu preciso lembrar que a família é uma instituição divina. Segundo lugar, Deus é a bênção do meu lar. Deus, é Ele que tem razão. Quem tem razão é o marido ou a esposa? É Deus. Porque às vezes o marido tem uma proposta errada e Deus é quem vai dizer quem está certo. Às vezes é a esposa. Por exemplo, a Bíblia conta um exemplo, ou outros exemplos também, de casal onde o casal estava errado. Por exemplo, Ananias e Safira. A mulher estava errada, o marido estava errado, os dois estavam errados. Por quê? Porque os dois estavam distantes de Deus. Adão e Eva. Eva errou, Adão errou. Os dois erraram porque se afastaram de Deus. Então, a sabedoria do seu lar, a bênção da sua casa, é por conta da presença de Deus. Existem famílias que têm muita condição financeira, mas não tem Deus. Existem outras famílias que a condição financeira é pouca, mas tem Deus. Pode ir na casa da família simples, por conta da presença de Deus, tem paz no lar. Uma família que tem Deus é diferente de uma família que Deus não está. Próximo. E a palavra de Deus é a bússola da família. Os 3 pilares. Primeiro, a família é uma instituição divina. Segundo, a presença de Deus, o próprio Deus é a bênção da casa, da família. Em terceiro lugar, a sua palavra é a bússola. Então, aonde é que eu quero chegar? Para que eu possa falar de orçamento familiar, eu quero, antes de mais nada, dizer: a palavra de Deus é a bússola para o tema orçamento familiar. Será que a Bíblia fala de orçamento? Será que a Bíblia fala de orçamento familiar? Será que a Bíblia nos dá orientação a respeito da área financeira?
Dá, irmãos, e vocês vão ver. Próximo. Aí vem a pergunta, né? Mas o que é que a Bíblia diz? Se a gente observar aqui cada pessoa que nos escuta, cada um de vocês estão vivendo uma realidade financeira diferente. Cada um de vocês estão em uma realidade diferente. Mas eu digo uma coisa com toda tranquilidade. Deus tem uma solução e uma resposta para a sua realidade, para o seu coração. O que eu estou passando não é o que você está passando, mas o Deus é o mesmo, e a palavra do Senhor tem resposta para a sua vida. Qual é a primeira resposta que a Bíblia tem para nos ajudar nas questões financeiras? Preste bem atenção. Eu queria antes fazer uma pergunta. Quantos aqui acreditam que a palavra de Deus é a bússola? Quantos acreditam? Amém? Você acredita? Então, vamos seguir. Próximo slide. Salmo 127, versículo 2, diz assim: inútil vos será levantar. Está falando do perfil de uma pessoa que não teme a Deus. Está falando do perfil de uma pessoa que está distante de Deus. Olha só. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. O rapaz está querendo resolver, mas se a bênção de Deus não estiver na vida dele, vai ser inútil ele trabalhar 24 horas. Vai ser inútil trabalhar em escala por cima de escala, se a bênção de Deus não estiver. A palavra de Deus diz: inútil vos será. Já viu aquela pessoa que tenta, morre e não chega a lugar nenhum? Quando a gente não tem a bênção de Deus, a direção de Deus, você se desgasta e só se estressa e só morre. Mas olha o que diz na continuação: pois Ele supre, Deus, os seus amados enquanto dormem. Olha a diferença. Se a sua vida estiver no centro da vontade de Deus, no seu trabalho simples, você consegue dormir tranquilo, porque enquanto você dorme, Deus cuida do teu pão. Deus abençoa as tuas mãos. Deus abençoa a tua ida ao trabalho. O segredo da tua vida é Deus. E ele diz assim: aos seus amados, por te amar, a bênção de Deus está com você. Então não é o desgastar, é estar no centro da vontade de Deus, é chegar com a alegria de Deus no teu trabalho, é chegar sabendo que você está onde Deus te colocou. Deus abençoa. Próximo slide. Esse detalhe aqui é muito importante, irmãos, sobre orçamento familiar. Não esteja só. Isso é muito importante. Olha o que diz em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Não é orçamento familiar? Então não é o orçamento do homem, nem é o orçamento da mulher. É os dois juntos. E é uma orientação divina. Eu pergunto uma coisa para vocês: se Deus diz que não é bom, você vai insistir? Se Deus diz para você, não é bom, você vai insistir aí? Não insista. Quando a gente fala da união, os dois precisam andar o quê? Juntos. Muitos problemas existem nos lares, porque o marido não está de mãos dadas com a sua esposa. Ele tem uma experiência, mas ela tem outra experiência. Ele tem um ponto de vista,
vista, ela tem um outro ponto de vista, mas os dois têm que estar juntos. Como é que pode um relacionamento, uma organização financeira, onde o marido não conversa com a esposa? Onde a esposa tem segredos financeiros do marido? Onde o marido tem segredos financeiros da esposa? Então não é um. Então eu já não posso falar da bênção de Deus se eu não estou cumprindo a ordem de Deus. Eu já não posso falar, já não posso dizer que eu estou no centro da vontade de Deus, se o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. E isso, irmãos, é muito importante. Isso aí é bíblico, está logo no princípio, está no começo. O marido e a esposa precisam ser o quê? Amigos. Quando o marido não é amigo da esposa, quando o marido não é próximo da esposa, quando o marido não ouve a esposa, quando a esposa não ouve o marido, quando a esposa não é amiga do marido, existe um lá o quê? Dividido. Mas a união começa no casal. Vocês precisam, eu preciso, essa palavra é para mim também. Nós precisamos, o casal precisa estar unido. A organização financeira começa com a união do marido e da mulher. Próximo. Mostre para os filhos a sua união. O filho pede uma coisa, aí o pai diz: pode. Aí a mãe diz: não pode. Um diz: eu compro, outro diz: não compre. Não porque você, não porque você. Isso é um lar onde não há o quê? Pilar anterior, da união. Isso passa a ser visível para os filhos. Olhe como eu tenho aí uma imagem de um lar desestruturado, onde agora a criança passa a perceber-se dentro de um campo de batalha. E agora? E isso faz com que alguns filhos, além de uns ficam depressivos, ficam tristes, amargurados, ao ver confusão dentro da sua casa, e outros passam a pedir só a papai, porque só papai compra, outros só pedem a mamãe, porque mamãe compra. Aí para completar, a mãe ou o marido diz: olha, não diz para o seu pai não, eu estou comprando, mas não fala para ele, porque se ele falar, ele não deixa. Aí, ou então é ela: olha, eu vou comprar, mas não diz para tua mãe, porque se ela vir, vai ser aquela confusão. Dá certo assim, irmãos? Agora eu pergunto para vocês, isso acontece? Acontece. Por que será que Jacó tinha uma preferência e Esaú tinha outra preferência? Por que será que um era mais próximo ao pai e outro era mais próximo da mãe? Porque muitas vezes o casal está dividido e não percebe. Para que você organize financeiramente o seu lar, em primeiro lugar, o casal precisa estar unido. E o filho precisa perceber essa união. Se ele pedir alguma coisa ao pai, ele vai ter a mesma resposta da mãe. Se ele pedir alguma coisa à mãe, vai ter a mesma resposta do pai. Por quê? Porque não são dois, é um. Ok? Próximo. Na vida existem os desertos, irmãos. Quantas pessoas antes da pandemia chegaram numa grande empresa, receberam aumento de salário? Quantas pessoas receberam notícias boas? Quando pensava que tudo ia decolar, veio a pandemia e perdeu o emprego, baixou o salário. Então, se organizar financeiramente é perceber que em nossas vidas existem desertos. E o casal precisa enfrentar o deserto como? Separados? Juntos. O casal precisa enfrentar os desertos juntos.
E se tem uma coisa que a Bíblia ensina com ênfase, é a questão de enfrentar deserto. Enfrentar deserto. Nós sabemos que em diversos momentos aqui a Bíblia fala de milagres no deserto. Mas andar no deserto não é algo agradável. Jesus enfrentou o deserto. E no deserto que Jesus enfrenta, não tem o que comer. No deserto que Jesus enfrenta, não tem o que comer. Será que alguém está aqui passando pelo deserto? Que nesse deserto, às vezes, falta até o que comer? Em outras situações, Jesus estava diante de uma multidão e não tinha o pão suficiente. Em um deserto, não tinha nada. Em um outro momento, tinha pouco. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Em todos esses desertos, Jesus fez milagres. Jesus faz milagres no deserto. O deserto vem, a dificuldade vem, mas passe de mãos dadas com seu esposo, com a sua esposa e com Jesus na frente. Amém? Na vida existem desertos. Próximo. Conversem sobre as despesas. Você precisa conversar sobre as despesas. Sua esposa, seu marido precisam conhecer as despesas. Não, eu só quero comprar. Eu só quero pedir. Existem casamentos, irmãos, eu acho até interessante isso, que o marido, ele traz orientações financeiras, porque a esposa tem uma certa dificuldade nessa área. Mas existem outros cenários aqui também, onde a esposa tem mais habilidade financeira e orienta o marido. Mas o importante é que estão o quê? Unidos. Um ajudando o outro. É isso que Deus quer ver. Vocês conversando, se ajudando. Conversem. E olha o que está ali no meio da conversa. O filho. Seus filhos precisam saber que você também tem despesas. Não pense que, olha meu filho, papai recebeu o salário, é tanto. Aí na cabeça do menino é tudo para brinquedo. E não é. Tem conta de energia, tem conta de água. E a criança precisa ser educada financeiramente de pequeno. Traga seus filhos para participar das conversas, do diálogo financeiro. Próximo. Aqui nós temos um exemplo de uma planilha, não é? Que pode ser desenhada num caderno sem nenhum problema. Está um pouco pequeno, mas eu vou explicar. A primeira coluna em amarelo, que está logo abaixo de orçamento doméstico, nós temos o primeiro grupo, que são as receitas. O que são as receitas? São as entradas de recursos. É o seu salário, é um serviço que você fez, que recebeu uma remuneração. Então você precisa conhecer as suas fontes, as suas receitas. E abaixo você tem as despesas. E você escreve, você tem que escrever tudo. É um confeito, ó, tantos centavos para um confeito. É um pirulito, escreve. É energia, escreve energia. É aluguel, escreve o aluguel. Então, se você buscar uma orientação financeira, uma das orientações que você vai receber é: escreva tudo. Tudo, escreva tudo. Qualquer valor que entrar ou qualquer valor que sair, escreva. Não deixe passar nada. Porque quando você escreve, você vai ter a oportunidade de olhar no final do mês e vai ficar claro, você vai ter certeza ou você vai ter surpresas com aquilo que você está gastando. E no final você vai ter um saldo. Se sobrar, vai ficar um verdezinho. Se faltar, vai ficar um vermelho. Irmãos, por experiência própria, nem sempre fica verde. Mas a gente vai conversar sobre isso também. Próximo. E aí é um gráfico, né? Um gráfico de pizza, vamos dizer assim, que facilita você visualizar aonde você está gastando mais e aonde está gastando menos. Então, as despesas, cada uma ficaria numa cor, e isso aí o próprio computador gera, se for o caso.
Próximo. Então, aquilo que eu falei, quer se organizar financeiramente? Primeiro passo, escreva tudo. Não importa se é pouco, escreva. As coisas baratas, às vezes também é vilão. Quando você escreve, quando você se organiza, você pode chegar e dizer, olha, vou comprar, mas não vou comprar esse mês, vou comprar o próximo mês. Uma decisão simples como essa, ajuda muita gente. Você precisa, mas tem que ser esse mês, tem que ser hoje. Será que se você esperar o próximo salário, não é melhor? Muitas vezes acontece um problema, porque se quer comprar tudo no mesmo momento. Aí o salário de amanhã já não paga nem as despesas do próximo mês. Próximo. Aqui é uma forma de você se organizar financeiramente. Um quadrozinho. A primeira coluna, importante. A segunda coluna, não importante. Primeira linha, urgente. Segunda linha, não urgente. Como é que a gente usa isso? Tudo que você for comprar, tudo que você se planejar para comprar, você pergunta, é importante ou não é importante? Aí você coloca na coluna. Depois você se pergunta, é urgente, tem que ser agora ou pode ser depois? Então, é importante, mas não é urgente. Não é importante, mas é urgente. E quando você faz esse desenho, pode ser que você esteja dando prioridade àquilo que não é importante, nem é urgente. E prejudica aquilo que é importante e urgente. Então você tem que se organizar. O que eu estou gastando é algo importante e urgente? É importante e urgente. Então vai para o começo da fila. O que não foi importante nem urgente, vai para o final da fila. Aí Moab, me diga uma coisa. Tal despesa, ela é importante ou urgente? O que é? Você, com sua esposa, é quem vai decidir. Não sou eu que vou chegar na sua casa e dizer, isso é importante. Você tem uma esposa, você tem um marido. Pode ser até que você busque uma consultoria, não há nenhum problema. Mas você primeiro tem que conversar com a sua esposa e com o seu marido. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque às vezes um dos dois não participa e os de fora participam. Isso é uma falha grave. Isso é um lar dividido. Em primeiro lugar, marido conversando com a esposa. Próximo. Essa aí, muito importante. O que é que vocês estão lembrando com essa imagem? Nem toda compra vale a pena. Em Gênesis, nós temos um exemplo de uma compra que virou um grande prejuízo. A serpente chegou com a oferta, fez o marketing, fez a divulgação. Aí o casal disse, eu compro. Provaram do fruto proibido. Trouxe um prejuízo que até agora a gente está pagando. Por quê? Porque comprou algo que não valia a pena. Nem tudo vale a pena, irmãos. Está uma propaganda na TV, analise se vale a pena. Eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês têm alguma coisa na sua casa que vocês compraram e não estão usando? Será que existe na casa de alguém aqui, algum lugar que tenha algo que você comprou, você não abre mão que foi importante, mas você não usa? Por quê? Porque talvez fosse importante, mas talvez não fosse o momento. Porque se você não usa, é porque você não está precisando. Se eu comprei algo, lutei por algo, comprei, investi, mas não estou usando, está parado, então não era urgente nem importante para aquele momento. Existe algo que não é importante hoje, mas é importante amanhã. Então você compra quando? Amanhã, irmãos. Aí o que você precisa hoje, você compra hoje. Quanta gente não tem na despensa, um monte de coisa parada, um monte de coisa que está enferrujando.
está se acabando, empoeirando, mas é dinheiro ali. Foi o seu salário que está se destruindo. Por quê? Você comprou uma coisa, pagou por algo que não está trazendo retorno nenhum. E às vezes traz até prejuízo. Próximo. Ter pouco, mas com a bênção de Deus. Orçamento não é ter muito. Orçamento é o que você tem. Ter a bênção de Deus ali. O meu salário pode não ser muito, mas eu quero que a bênção de Deus esteja nele. O pouco com a bênção, Deus multiplica. É isso que Jesus ensina, irmãos. Uma multidão faminta. Apenas uma criança lá com alguns pães. Mas nas mãos de Jesus, Ele multiplica. Ele abençoa. Ele dá uma direção. Próximo. Cuidado com o cartão que tem fatura. Cuidado com o cartão, mas só com aquele que tem fatura, né? Se você conseguir um cartão que não tem fatura, tudo bem. Mas o cartão que vem fatura, tenha cuidado. Porque essa fatura você vai pagar com o salário de amanhã. Se o salário de amanhã está comprometido, você vai ter um problema. Eu acho interessante que eu vejo algumas pessoas conversando às vezes assim: eu tenho um limite de 20 mil reais. Gaste para ver. Gasta, vai comprar lá uma moto, um carro. Se vier fatura, é um problema. Agora, se for um que não tem fatura, né, pode usar à vontade, aí está liberado. Mas cuidado com cartão de crédito. Recebi uma ligação agora, meu amor. Que foi, meu filho? Me oferecendo um cartão com limite de tantos mil, né? Cuidado com cartão de crédito. Muitas famílias, não estou dizendo aqui que não tem que usar, irmão, não estou dizendo isso, estou dizendo tenha cuidado. Limite é um dinheiro emprestado. Aí às vezes você cai naquela da fatura mínima, passa a vida toda pagando cartão de crédito. E muitas vezes para comprar aquilo que não precisa e para agradar quem não gosta. Viu o problema? Não porque eu vi fulano de tal, ou eu fulano de tal com uma coisa e eu quis também, comprei. Não usa, não é importante, não precisava e agora quem vai pagar a fatura é você. Cuidado, às vezes cartão de crédito é uma cilada. Limite não é dinheiro. Preste atenção. Abram os olhos. Próximo. Um exemplo ruim. De quem é que essa imagem está falando? Do filho pródigo. Jesus estava falando de uma má administração financeira. De alguém que administrou sem a bênção de Deus. Observe que interessante, irmãos. O filho pediu a sua porção. Teoricamente o pai ficou mais pobre. Por que ficou mais pobre? Porque ele teve uma herança dividida, compartilhada. O pai ficou com a mesma equipe para manter, não é? Com menos dinheiro. E o garoto foi o quê? Viajou para longe. Foi lá, ó, cheio de dinheiro no bolso. O que é que aconteceu, irmãos? Ele gastou tudo e voltou sem nada. E um detalhe para vocês lembrarem: e o pai não tinha ficado pobre. Por que o pai não ficou pobre? Porque o pai representa Deus. Deus não empobrece. A sabedoria de Deus não empobrece. Mas quando nós nos afastamos de Deus e achamos que somos o dono da sabedoria e agimos sem a sabedoria de Deus na administração, eu posso ter um grande problema. Um detalhe, próximo. Não sei se todos sabiam, mas pródigo significa aquele que esbanja, gasta mais do que possui ou necessita.
Filho pródigo é um filho que não sabe administrar aquilo que tem. Muitas vezes, quando nós falamos de filho pródigo, só vem à nossa mente uma pessoa não evangélica, ou uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor. Mas muitas vezes, na igreja, existem pessoas que são pródigos, pessoas que não sabem administrar o que têm. Hoje tem, irmãos, eu lembro que um tempo atrás, um irmão, amigo nosso, ele foi desligado de uma empresa. E eu chamei ele, fiquei preocupado, né? Ô fulano de tal, foi rapaz, você foi desligado, fui. E aí agora você recebeu, aquela velha pergunta, né? Recebeu o seguro? Recebi, eu já gastei. Eu digo, hã? Já gastou? Gastou com o quê? Eu comprei um par de tênis. Aproveitou o seguro para comprar o par de tênis mais caro que ele conhecia. Eu pergunto, uma pessoa dessa tem uma boa administração financeira? Agora, pasmem, é um conhecido, é alguém que muita gente conhece, mas que está próximos a nós, estão próximos, mas às vezes não tem a sabedoria da administração. Acha que a empresa nunca vai fechar, acha que o salário nunca vai diminuir, acha que o deserto nunca vai aparecer, e aí se depara com a situação. Muita gente tirou a própria vida por conta da pandemia, porque não aceitaram perder suas riquezas. Próximo. Quando possível, faça reservas. Quem é essa pessoa aí, irmãos? José. Gestão financeira. Deus deu sabedoria e visão para que José percebesse que ia chegar uma prosperidade, mas depois chegariam vacas magras. Quem trabalha em comércio sabe isso, que tem mês que explodem as vendas, mas tem mês que as vendas desaparecem. Aí eu pergunto, você está preparado para as vacas magras? Parece que quando as vacas gordas chegam, você aproveita para fazer festas, para esbanjar. Quando as vacas magras chegam, aí você está desesperado. Então, quando possível, guardem um valor. É pequeno, mas guarde. É pouco, mas guarde. Faça o seu espaço para guardar, para fazer uma reserva. Quando a gente menos espera, tem que comprar remédio. Quando menos espera, tem uma situação, um incidente, uma batida de carro, alguma coisa que acontece, irmãos. Próximo. E vem a pergunta: como melhorar a renda? Como melhorar a renda? As despesas é tentar controlar, organizar. E a renda? A renda é você se qualificando, é você investindo em você. Irmãos, olha, existem vagas, as empresas têm vagas. E qual é o problema? É que eu não estou qualificado para as vagas que estão aparecendo. Antigamente era um mercado, antigamente era uma realidade. Antigamente as pessoas usavam o quê? Aqueles Walkman. E hoje? Hoje é iPhone, celular. Olha só que interessante. Como é que você está usando a sua internet? Como é que você está usando o seu celular? Muitos cursos gratuitos que você pode estudar pelo seu celular. Mas eu pergunto, quanto tempo você tem gasto para investir em você? É o dia todinho no WhatsApp, é o dia todinho no Instagram, é o dia todo jogando, é o dia todo em passatempo, que é mais um perde tempo, e não investe em você. Aí eu pergunto, quando a porta se abre, quem vai passar, irmãos? Aquele que se qualificou. Eu acho muito interessante, porque existe uma página, um site chamado LinkedIn, eu acho que vocês conhecem. É um site para profissionais, é um site para estudante, é um site onde se oferece empregos, é um site onde você mostra seu currículo. E estava lá um garoto compartilhando a história do seu pai, que mais de 50 anos estava iniciando uma graduação de tecnologia. E ele feliz, porque o seu pai tinha voltado a estudar. Você está com saúde? Invista em você.
Você pode investir em você, esteja preparado. A renda não simplesmente aumenta. Próximo. Agora, eu quero usar esses últimos minutos para dar ênfase no texto que nós lemos, que está em segundo livro dos Reis, capítulo 4. E eu queria que vocês abrissem agora as Bíblias. São 7 versículos apenas, e eu vou falar rápido, igual a bandinha cantou o último hino. Na velocidade 7 aí. A bandinha, quando ensaiou no WhatsApp, botou aquela velocidade no áudio. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 7. Olha que lições de orçamento tem nesse texto. Prestem bem atenção. Guardem bem o que diz aqui. É a palavra do Senhor. Primeiro ponto. Primeiro slide. Quando não sabemos o que fazer. Versículo 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Eu pergunto para vocês, nós somos sujeitos a morrer, sim ou não? Sim. Eu posso estar aqui hoje, irmãos, e não conseguir nem terminar o que eu estou falando. Todos nós. Imagine agora, primeira pausa. Imagine uma realidade financeira que só o marido conhece. Ele morre, como é que essa mulher vai organizar as coisas? Exatamente. Às vezes tem um fornecedor, uma dívida, alguma coisa, não sabe de nada. Algo a receber. Então imagine um casamento onde a mulher desconhece toda a realidade financeira. O homem morre. E olha que interessante, irmãos. Ela chega ao profeta Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eu vou fazer uma observação aqui. Imagine se a dívida fosse pequena, mas com o passar do tempo fosse aumentando, pelo fato da mulher não saber que tinha que pagar, aumentou-se os juros. Tem dívidas, irmãos, que você só descobre tempos depois, se você não se organizar. Quando menos espera, chega a notícia: tem uma conta para pagar de tanto, parada aí de juros. Às vezes eu nem sabia. Por quê? Porque não está organizado. A mulher chega assustada para Eliseu: Eliseu, meu marido morreu. Eu sei que ele era crente, mas tem uma dívida para pagar, que se não pagar, os meus filhos vão ser escravos. Diga aí, você se deparar com isso. Você está em casa, achando que vai ter um sono tranquilo, aí alguém bate palma. Notícia boa: ó senhora, vim cobrar a dívida. É quanto? É tanto. Eu não tenho como pagar. Tudo bem, se não pagar eu levo seus filhos. Olha que realidade. Olha o que diz o texto. Versículo 2. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? E agora, como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente resolve, meu irmão, o problema da tua dívida? Como é que agora a gente resolve o problema da nossa dívida? Vamos imaginar que a dívida aumentou tanto que a gente não tem como pagar. Eu já passei por uma situação assim, irmãos. Minha filha adoeceu e eu fui submetido a ter que comprar e gastar de uma forma que eu não tinha mais dinheiro. E não tinha mais como pagar, não tinha mais como fazer, porque as fatalidades acontecem. O que é que eu vou fazer? Aí preste atenção o que diz o versículo 2. Dize-me o que é que tens em casa. O que é que você tem? Olha a organização, olha o conhecimento. O que é que você tem? Você sabe o que você tem em casa? Você sabe o que você tem?
resposta da mulher: a tua serva não tem o quê? Nada. Por que ela disse que não tinha nada, irmãos? Porque aquilo que ela tinha, para ela não tinha valor. Algo estava desapercebido na sua casa. Algo não tinha importância na sua casa. Mas o profeta diz: o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada. A dor, às vezes, o desespero, às vezes, é tão grande na nossa vida, que a gente olha de todos os lados e diz: eu não tenho nada. Mas Deus, pela sua palavra, Ele diz para você: tem alguma coisa. Olha a continuação da resposta. Eu não tenho nada, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Você tem alguma coisa em casa? Deus não precisa de muita coisa para operar na tua vida. Deus não precisa de muita coisa para fazer um milagre na tua casa. Aquilo que você diz que não é nada, Deus diz: é o que eu vou usar para glorificar o meu nome, para trazer livramento, para resolver o problema. Vai haver paz na tua casa, e Deus vai usar aquilo que aos teus olhos não tem valor. Uma botija de azeite não é nada. Orientação financeira. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Olha que detalhe importante. Imagine um perfil de uma pessoa orgulhosa. Não estou dizendo que esse é o perfil dela, mas imagine um perfil assim. Um perfil de alguém que só quer transmitir uma imagem de ser chique, de ser elegante, que não precisa de ninguém. Se fosse esse o cenário, ela agora estava em complicações, porque ela precisava agora pedir emprestado, como alguém que precisava de ajuda, alguém que precisava de outra pessoa. Escute uma coisa: nós não somos melhores do que ninguém. Eu preciso de você e você precisa de mim. Eu não sou melhor, eu não sou maior. Se eu tenho alguma coisa, é porque Deus tem sido favorável a mim. Se eu tenho R$1 no bolso, é porque Deus tem suprido esse R$1. Mas eu não sou nada. É Deus quem é a tua riqueza. É Deus quem é a riqueza da tua casa. É Deus quem é a riqueza da nossa vida. Cuidado quando o coração fica nas riquezas, que passa pelo outro de nariz empinado, olhando para cima. Mas nesse cenário aqui, independente de quem fosse essa mulher, ela precisava pedir emprestado. Eu quero apresentar um outro cenário. Imagine uma pessoa que pede e não devolve. Imagine o perfil de uma pessoa que pede emprestado, que já é conhecido na rua como alguém que pede e não devolve. Ela iria conseguir? Ela ia encontrar portas fechadas. Eu preciso ter o testemunho de Deus na minha vida. E o testemunho de Deus é em todos os detalhes dos teus passos. Deus tinha um milagre financeiro a fazer na vida dela. E isso exigiu alguns procedimentos, alguns comportamentos. Versículo 4. Depois que você tiver todas essas vasilhas, você entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Nem tudo é para os de fora. Você precisa ter o segredo de Deus na tua casa, com a tua mulher e com os teus filhos.
Eu preciso ter o meu momento de portas fechadas e ter o meu segredo de Deus. Nem tudo é para todo mundo. Você precisa ter segredo de Deus na tua casa. Chama teus filhos, chama teu marido e apresenta a tua casa ao Senhor. Fecha a porta e tenha o teu segredo com Deus. O profeta disse: feche a porta. Feche a porta com os filhos dentro de casa. E quando fechar a porta, olha o que o profeta diz: deita o azeite em todas aquelas vasilhas. O que é que a bênção financeira na vida dessa mulher exigiu? O que mais dela? Arregaçar as mangas. Precisou ter postura, suar, trabalhar. Tem gente que quer resolver as coisas deitado numa rede. Tem pessoas que querem resolver as coisas sem estudar, sem trabalhar. O profeta disse: não, meu amigo, olhe só, consiga muitas vasilhas. Imagina o trabalho que ela teve. Encher uma a uma. Encher uma a uma. Mas enquanto ela trabalhava, o azeite era o dela. Era o azeite que ela tinha em casa. Era a botija que ela tinha em casa. Mas era no que ela tinha que Deus estava abençoando. Preste bem atenção. O segredo não é a botija. O segredo não é o azeite. É quando a bênção de Deus está nas tuas mãos, na tua vida, a história é diferente. Você olhou para todos os lados, não encontrou resposta. Mas quando Deus chega, aquilo que é rotina, aquilo que é simples, aquilo que você não dava valor, aquilo que você olhava e dizia não é nada, Deus usa para te abençoar. Olha o que diz o texto. Quando você for enchendo, as que tiver cheia, você coloca à parte, vai separando. E ela e os filhos. Olha a importância do filho participar desse momento. Nossos filhos precisam entender que quem abençoa a nossa casa é Deus. Nossos filhos precisam crescer vendo o agir de Deus na nossa vida. Meu filho, papai não é tudo não. Meu filho, papai não é o rico não. Meu filho, papai não é o poderoso não. É Deus na nossa casa. Aí você tem filhos que vê o agir de Deus. Como é bonito quando o filho diz: olha, eu vi meu pai orando e Deus chegando com providência. Não é que meu pai é bom, é porque Deus é misericordioso com a nossa família. Os filhos participam daquele milagre. Versículo 5. Partiu, pois, dele, fechou a porta, ela fechou a porta, e fez, e foi enchendo, e separando os vasos cheios. Versículo 6. E sucedeu o quê? Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. E termina dizendo: então o azeite parou. Irmãos, como é maravilhosa a palavra do Senhor. Deus sabe a quantidade certa. Deus sabe o que precisa ser feito na tua vida. Deus sabe a tua necessidade. Deus sabe a tua realidade. Deus tem o diagnóstico completo da tua situação. E enquanto havia necessidade, o azeite jorrava. Vamos lá, versículo 7 para a gente concluir. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E sabe o que foi que ele disse? Olha o que o homem de Deus falou. Você está me perguntando o que fazer? Está com os vasos lá cheios de azeite? Então vamos começar a vender. Vai vender. Vai começar a botar recursos dentro de casa. Tem que trabalhar. Tem que fazer alguma coisa. Olha a mulher participando. Olha a mulher ajudando. Olha a mulher suprindo o lar. Aí eu queria terminar
com esses 2 pontos aqui no final. Quando o dinheiro for chegando, qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Pintar a casa? Qual é a prioridade? Comprar roupa, sapato? Qual é a prioridade? Pague a sua dívida. Não finja que a dívida não existe. Não fique vivendo como se o devedor chega, aí diga que eu não estou, fecha a porta. Não, a bênção do Senhor chega na tua vida para você quitar todas as tuas dívidas. Eu estou falando de uma história aqui, irmãos, de uma mulher que começou dizendo que não tinha nada. Eu quero dizer para você nesta noite, você pode ter chegado aqui dizendo, eu não sei como vai ser, mas o Deus Todo-Poderoso tem condições para suprir todas as tuas necessidades. Paga a dívida. E para fechar a Bíblia, a última parte que diz, observem a palavra, tu e teus filhos vivei o quê? Do resto. Preste atenção, vai sobrar, vai ter alguma coisa depois que pagar a dívida, mas você tem que aprender a administrar, porque o que vai sobrar é suficiente para a sua vida. Então, você precisa começar a fazer conta agora, para ter condições de viver do resto. Às vezes a gente administra mal, mas aqui Deus estava orientando a ela, que o que sobrar, você vai administrar para viver do resto. E eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, vocês estão felizes pelo que ouviram? Amém? Graças a Deus por essa excelente aula que nós acabamos de ouvir. A palavra de Deus, ela nos ensina, glória a Deus, também sobre vida financeira, né? Talvez você diga, não, a Bíblia não tem resposta para orçamento familiar. Tem. Então nós glorificamos a Deus. Irmãos, esse seminário, a gente procurou trabalhar assuntos práticos. E nós esperamos que cada família que veio aqui hoje, leve no coração, na mente, esse aprendizado, para colocar em prática. A partir de hoje, não importa a sua renda, se você ganha meio salário, um salário, ou 10 ou 20 salários, o importante é que a sua vida tenha um planejamento. Primeiro, a bênção de Deus, mas a bênção de Deus não se instala onde há desorganização, não. Às vezes nós queremos culpar Deus. Eu já disse aqui, rapidinho, tem gente que chega para agradecer uma bênção de um carro, comprou um carro financiado em 100 vezes, aí sem entrada, aí chega agradecendo a bênção. Eu pergunto, irmão, isso é bênção? Não, irmão, você está comprometido 100 meses, e não deu nem entrada, não amorteceu nem o valor, e às vezes está contando uma bênção, aí depois passa vergonha, acontece um atropelo, uma dificuldade, e aí fica difícil, não é? Mas nesta noite, não estou dizendo que seja pecado ou errado financiar, não, nem pecado, nem errado comprar em cartão de crédito, como o irmão Moab disse, contanto que tenha um planejamento. Se você tem um emprego estável, que lhe dá estabilidade, não tem risco de você receber um cartão vermelho de desemprego amanhã, faça seu compromisso de acordo com a sua realidade. Agora, não podemos, irmãos, trabalhar
sem termos primeiro a bênção de Deus e a segurança, que é a estabilidade. Fiquemos de pé, meus irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos, sou grato a Deus pelo apoio dos pastores a esse seminário. Deus abençoe a equipe que faz o DEFAM, Deus abençoe. E amanhã é os pastores que vão ministrar em suas igrejas, não é? Sobre a disciplina dos filhos à luz da Bíblia. E o texto base é 1 Samuel 2:20, não é isso? Que retrata a história do sacerdote Eli como um pai ausente, que não colocava limites sobre seus filhos. É esse o assunto que será ministrado amanhã em todas as igrejas por cada pastor. E aqui, se Deus permitir, estaremos aqui para tratar desse assunto com a igreja, com as famílias aqui reunidas amanhã, em nome do Senhor. Deus abençoe a cada um dos nossos amados irmãos e as famílias. Nós vamos orar, louvando a Deus e agradecendo por essa boa aula e por essa noite maravilhosa na presença do Senhor nosso Deus. Convido o pastor Irã para vir fazer oração de encerramento, e logo após os irmãos aguardam no seu lugar a bênção apostólica. Pastor Josenildo vai nos despedir com a bênção apostólica. Queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos orar. Pai querido, eterno, maravilhoso, te glorifico, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa para aprender mais acerca, Senhor, da administração da família. Continua, Senhor, nos ajudando através do teu Santo Espírito, Pai, nos indicando o caminho, Pai, nos mostrando, Senhor, as regras, nos dando a condição de poder, Pai querido, estar à frente, tomando as decisões da maneira, Pai amado, que o Senhor determinar e colocar em nosso coração. Abençoa cada família, ajuda, faz prosperar, faz crescer, para que aumente também o temor e a alegria de te servir a cada dia, Senhor. E que todas as famílias, Pai, possam compreender, Pai, que sem a tua presença, Senhor, não adianta tentar, Senhor. Há necessidade, Pai, da tua presença permanente e constante. Que possamos a cada dia, Pai, nos organizar, Pai, tanto financeiramente como espiritualmente, e em tudo teu nome seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos por tudo. Amém. Meus amados irmãos, quero só fazer aqui, acrescentar um ponto que o nosso irmão Moab falou. Quando ele disse assim: existe vagas de empregos, e existe sim. Eu trabalho numa empresa há 14 anos. Se me perguntar, lá tem vaga? Tem. Só não tem pessoas qualificadas para o mercado. Vagas eu tenho sobrando, mas infelizmente na hora da qualificação fica difícil. Então, isso é uma realidade. Muito obrigado, meu Moab. Meus parabéns pela palestra, foi muito boa. Curve sua cabeça e receba a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E a igreja diz: